Você já passou por um momento em que orou, pediu uma resposta a Deus, mas parecia que Ele simplesmente não estava ouvindo? Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Você olha para a sua situação e pensa: Deus, onde o Senhor está? Por que isso está acontecendo comigo? A Bíblia conta a história de um homem que conheceu profundamente esse sentimento. O nome dele era Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus e muito abençoado. Ele tinha uma família, riqueza, saúde e uma vida que, aos olhos humanos, parecia perfeita. Mas de repente tudo começou a mudar. Jó perdeu seus bens, perdeu seus animais, perdeu seus empregados e, em meio a uma sequência de tragédias, recebeu a pior notícia que um pai poderia receber. Seus filhos haviam morrido. Imagine receber uma notícia após outra, sem sequer ter tempo para respirar. Mesmo diante de tudo isso, Jó não abandonou Deus. Ele se levantou, rasgou suas vestes, demonstrou sua dor e adorou ao Senhor. Isso nos ensina algo muito importante. Ter fé não significa nunca sentir dor. Jó chorou, Jó questionou, Jó sofreu, mas continuou buscando a Deus. Talvez você esteja passando por algo parecido. Talvez você tenha perdido algo, alguém, uma oportunidade ou até mesmo a esperança. E talvez você esteja perguntando: por que Deus permitiu isso? Mas a história de Jó ainda está apenas começando, porque depois de perder quase tudo, ele enfrentaria um dos períodos mais difíceis de sua vida: o silêncio de Deus. E é justamente nesse silêncio que a fé de Jó seria colocada à prova. Depois de perder seus bens e seus filhos, Jó ainda enfrentaria outra batalha, uma doença que tomou conta de seu corpo. Ele ficou coberto de feridas e sentia uma dor profunda. Sua própria esposa, vendo todo aquele sofrimento, chegou a dizer que ele deveria abandonar sua fé. Além disso, seus amigos começaram a questioná-lo. Eles acreditavam que, se Jó estava sofrendo tanto, certamente deveria existir algum pecado escondido por trás de tudo aquilo. Mas eles estavam errados. Jó não entendia o que estava acontecendo nos bastidores. Ele não sabia que sua história estava sendo usada para provar que alguém poderia continuar amando e confiando em Deus mesmo, quando não recebesse aquilo que desejava. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você olha para a sua vida e não entende. Você ora por uma porta, mas ela continua fechada. Pede por uma resposta, mas tudo parece permanecer em silêncio. Pede por cura, mas a dor continua. Pede por uma mudança, mas os dias passam e nada parece acontecer. E é nesse momento que a nossa mente começa a criar perguntas. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele não está ouvindo minhas orações? Será que fiz alguma coisa para merecer isso? Mas existe uma verdade que precisamos guardar no coração. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Jó não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo, mas Deus continuava presente. Às vezes, nós também não conseguimos enxergar o propósito de uma situação. Só conseguimos enxergar a dor, mas Deus consegue enxergar aquilo que nós ainda não conseguimos. E mesmo quando você não entende o processo, pode continuar confiando naquele que conhece o final da história. Jó ainda não sabia, mas sua história teria uma grande reviravolta. Existem coisas que só farão sentido depois. Existem portas que Deus fecha porque enxerga aquilo que nós não enxergamos. Existem processos que parecem demorados, mas estão preparando algo dentro de nós. E existem momentos em que Deus parece estar em silêncio, mas está trabalhando nos bastidores. Não confunda a ausência de resposta com abandono. Não confunda a demora com esquecimento. E não permita que uma fase difícil faça você acreditar que Deus deixou de cuidar de você. Jó perdeu muita coisa, mas não perdeu Deus. E enquanto ele continuasse segurando na fé, sua história ainda não havia terminado. Porque depois da tempestade, Deus mostraria a Jó que aquele não era o fim. Era apenas uma parte da história. No final da história, Deus restaurou a vida de Jó. Depois de todo aquele sofrimento, Jó recebeu novamente bênçãos, prosperidade e uma nova fase de sua vida. Mas existe algo ainda mais importante nessa história. Jó conheceu Deus de uma maneira mais profunda. Ele entrou naquela prova conhecendo Deus pelo que tinha ouvido falar, mas saiu daquela experiência conhecendo Deus de maneira pessoal. E talvez essa seja uma das maiores lições da história de Jó. Às vezes Deus não muda,
imediatamente a situação ao nosso redor, porque primeiro está fortalecendo aquilo que existe dentro de nós. Talvez hoje você esteja vivendo um capítulo que não entende. Talvez esteja chorando escondido. Talvez esteja cansado de esperar. Talvez esteja perguntando quantas vezes ainda precisará orar pela mesma coisa. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: a sua história ainda não terminou. O capítulo que você está vivendo hoje não determina o final da sua vida. Jó achou que tudo havia acabado, mas Deus ainda estava escrevendo. E Ele também pode estar escrevendo na sua história. Continue orando, continue confiando, continue buscando a Deus, mesmo quando não sentir nada. Porque fé não é confiar somente quando tudo está bem. Fé também é dizer: Senhor, eu não entendo, mas ainda confio em Ti. Se hoje você está passando por uma dificuldade, faça uma oração simples. Deus, eu não consigo entender o que está acontecendo, mas eu escolho confiar que o Senhor está comigo. Me dê forças para continuar e não permita que a minha dor seja maior que a minha fé. Amém. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu ainda confio em Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o silêncio de Deus não significa que Ele abandonou você. Deus ainda está escrevendo a sua história.